Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para falar de inteligência espiritual para momentos de crise. E eu vou começar só me apresentando. Eu sou a Laís, uma das sócias da Catris, junto com a Janaína e a Josiane. E a gente brinca que se contassem para a gente há 15 anos atrás que a gente estaria aqui falando desse tema e trabalhando com isso, a gente daria risada, não acreditaríamos. Então, só vou contar um pouquinho a minha trajetória, como que eu vim parar aqui. Quando eu tinha uns 20 anos de idade, estava na faculdade, eu comecei. Foi um período que eu estava muito sozinha. Eu mudei para São Paulo para fazer faculdade, morei com a minha avó um tempo. Depois que minha avó faleceu, eu fui morar sozinha. Meus pais moravam em Salvador. E eu tinha acabado de sofrer uma desilusão amorosa. E minhas amigas que mais conviviam comigo e viviam na minha casa começaram a namorar. Ou seja, as minhas companhias de saídas acabaram tendo outras prioridades ali. E foi um período que eu fiquei muito solitária mesmo. E eu chegava em casa e eu lembro que eu precisava ligar a TV, precisava ligar uma música, precisava ficar tentando conversar com alguém, porque eu não conseguia ficar sozinha, assim. Se eu ficava sozinha, eu começava a chorar. Eu estava numa época muito sensível, muito emotiva, e não estava conseguindo lidar comigo mesma. E aí eu lembro de conversar com um amigo meu que fazia terapia, eu pedi para ele um contato de alguém, aí ele me passou o contato de duas psicólogas, e eu lembro que a primeira vez que eu liguei caiu na caixa postal, não tinha WhatsApp na época, né? Isso faz 15 anos. Não tinha WhatsApp na época, eu liguei, caiu na caixa postal e imediatamente eu desliguei. Falei, então não é para eu ir. E aí eu demorei uns 3 meses, acho que para ligar de novo e conseguir marcar a primeira consulta de terapia. E na primeira consulta eu já desabei de chorar e já foi um processo que assim eu comecei e nunca mais parei. E aí foi aí que eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e, junto com isso, trabalhar o desenvolvimento da inteligência espiritual, porque a partir da terapia eu fui fazer grupo de Pathwork, que é uma metodologia de autoconhecimento que une a inteligência espiritual, que foi onde eu conheci Janaína e Josiane, que também são facilitadoras dessa metodologia. A gente foi fazer a formação disso, já faz muitos anos que eu estudo isso e nunca me imaginei trabalhando com isso, nunca me imaginei empreendendo, mas foi algo que me moveu tanto e transformou tanto a minha vida em tantos aspectos que estamos aqui hoje com essa missão de compartilhar esse conhecimento, essas experiências que a gente teve que transformaram tanto as nossas vidas. Então, só para fazer essa introdução, somos a Catris, a consultoria de desenvolvimento humano e espiritual, que potencializa a realização de pessoas e organizações. A gente acredita num ser humano mais consciente da sua complexidade, porque somos complexos, somos seres complexos, que se explora através de experiências em todos os níveis. Então, a gente trabalha a parte espiritual, que é o que eu sou, físico, o que eu percebo no meu corpo, intelectual, o que eu penso, relacional, o que eu busco, e emocional, o que eu sinto. A gente trabalha nesses 5 níveis, incluindo, né, o espiritual, que é uma dimensão humana que poucas pessoas ainda estão trabalhando sobre isso, né? E nós vamos, ao final desse encontro, divulgar também a nossa mentoria em inteligência espiritual, que é uma mentoria em grupos, são grupos pequenos, que a gente trabalha o desenvolvimento dessa inteligência que a gente acredita que vocês vão entender até o final do encontro, por que a gente acredita que ela é a maestrina de todas as outras, que conecta todas as outras. Acho que era isso para começar. Antes, eu queria saber, antes da gente entrar no centramento, quem aqui está vivenciando um momento de crise atualmente? Não precisa falar qual crise, quer dizer, se quiser falar, pode falar, ou não, ou assim, veio aqui por quê? Porque quer aprender sobre inteligência espiritual, quer aprender como vivenciar uma crise, já passou por uma crise recente. Se alguém quiser compartilhar aí no Tá. chat, só para a gente entender o momento. Tá. Pode falar, Amanda, fala, pode falar. Não, eu tô desempregada há 2 meses e meio.
Aí a gente criou a LHH, que é uma empresa que está dando suporte a uma galera que está tentando realocação. Aí esses dias a gente teve um webinar de networking. Aí nesse webinar falaram de grupos de WhatsApp da galera que está na mesma situação. Aí o assunto me interessa porque há 2 anos atrás eu descobri que eu tenho sou mais sensitiva e tal, e eu tenho, acho interessante, eu acho que a gente não pode cuidar só do lado físico, tem que cuidar do lado espiritual também. Que legal, Bom, Mas maravilha, assim, eu tô bem-vinda. bem. Eu tô há 2 anos e 2 meses e Uhum. meio desempregada. Assim, é a primeira vez que isso acontece, de eu ficar sem emprego. Eu tenho aí ao todo 21 anos de formada. Mas tudo bem, tô bem. Mas é sempre muito bom bem. aprender, né? Todas Sim, essas são interessantes. vamos Legal, ver se tem mais obrigada por gente aqui. compartilhar. Ó, teve mais gente que escreveu aqui no chat. A Priscila convivendo com alguém muito próximo da família, em crise há mais de um mês. Toma em crise também? Toma em crise. É, não estou em um momento de crise, mas já estive e sei que outras virão. Mas temos uma certeza, é que crises são inevitáveis. Achei curioso o nome e por isso vim. Muito Muito bem, legal. muito bom, muito bom. Mais alguém depois quiser compartilhar, podem ir escrevendo no chat que a gente vai lendo aqui. A Priscila falou, tô em crise. Então vamos lá, gente, vamos para Sinta-se um. abraçada, Priscila. Vamos lá, gente. Então, antes da gente falar mais propriamente do tema, vamos fazer um pequeno centramento. Eu vou pedir para vocês fecharem um pouco os olhos, se sentarem de maneira confortável, com a coluna ereta, sentindo os isquios, aqueles ossinhos do bumbum encostando na superfície que vocês estão sentados, levando atenção para a respiração de vocês, percebendo como vocês estão chegando, percebendo o corpo, se tem algum lugar que está tensionado, leva a atenção para esse lugar, faça o movimento que o teu corpo está pedindo para que você faça, para colocar ele em estado de maior relaxamento e presença aqui com a gente agora. Vou pedir agora para você entrar em contato com a lembrança de uma crise já vivenciada. Só retomem a lembrança dessa crise já vivenciada. Vão respirando mais uma vez, profundamente, esquecendo tudo o que aconteceu antes daqui, o que está lá fora, deixa lá fora. Permaneça aqui. Você está aqui, tem uma razão de ser. Então, vamos focar nisso agora. Respira mais uma vez profundamente e vai voltando aqui no seu tempo, abrindo os olhos no seu tempo. Eu não vou conseguir ver se todo mundo já abriu os olhos, porque tem bastante câmera fechada. Por isso eu tô falando bem baixinho, assim, devagarinho, que é para não assustar ninguém. Mas podem ir voltando para cá. Deixa eu compartilhar a apresentação mais uma vez.
E vamos lá. Gente, vou fazer um convite para vocês. Deem uma olhada na tela, né? A gente tem aqui algumas matérias, manchetes de matéria. Simone Biles sobre saúde mental. Ainda tenho medo de praticar ginástica. Ryan Reynolds fala, aquele ator hollywoodiano que fez Lanterna Verde, ele mesmo. Tive ansiedade durante toda a vida. Shakira fala pela primeira vez sobre separação de Piquet, momento mais sombrio da vida. Larissa Manoela e Xuxa, a semelhança entre as crises de carreira. Michael Phelps volta a falar abertamente sobre depressão, ajudar a salvar vidas. Ignorei a necessidade de me desligar de CEO diagnosticado com burnout, Cláudio Ermolim, então CEO da Brokers. Não li alguma aqui, senti um medo terrível de contar que estava com burnout, de CEO da Cisco. O que que todas essas pessoas têm em comum com todos nós? O que todos nós temos em comum quando a gente lê essas matérias? Né? Todos nós passamos por momentos de crise. O que que é a crise? É uma ruptura dolorosa, mas quando resistimos à mudança, a crise é inevitável. Ou seja, ela vem de uma necessidade de mudança que a gente ignorou, que a gente resistiu a fazer. Se a voz tivesse uma crise, a voz seria: algo precisa ser transformado. Opa! Se a Não, crise se tivesse a uma crise voz. tivesse uma voz, eu estava lendo e pensando ao mesmo tempo, você viu, né? Desculpa, gente. Se a crise tivesse uma voz, a voz da crise seria: algo precisa ser transformado estruturalmente. As coisas não podem mais ficar como estão. Vai E lá, aí lá. a gente fez um esqueminha para mostrar, né? Normalmente, quando a gente está em crise, a gente não tem consciência do processo que está por trás. Depois que a gente passa por ela, entende por que que ela vivenciou, que a gente começa a ter mais clareza do que levou à crise, né? A gente começa a dar mais significado do porquê que estamos passando por ela. Normalmente, a gente só percebe isso depois que a gente passou. Então, o que que é esse esquema, né? A gente tem uma mudança necessária a ser feita na nossa vida, que está emergindo, que está pedindo que a gente faça uma mudança. Tem um caminho de não resistência, então quando a gente não resiste à mudança, a mudança acontece, flui, isso acontece assim em muitas áreas da nossa vida, em áreas que fluem, que as coisas acontecem, a gente muda sem resistência. A partir do momento que a gente começa a resistir à mudança, que a gente obstrui essa mudança de acontecer, é quando a crise se instaura. O que que é essa obstrução da mudança, né? Por que que a gente faz isso? E normalmente a gente faz isso de forma inconsciente, a gente não percebe que tem esse pedido da vida da gente mudar, né? A gente não percebe, a gente começa a obstruir muito porque temos medo de pagar um preço da mudança, então a gente quer manter as coisas como elas estão. Então, a gente tem o medo de pagar o preço que está atrelado a essa mudança. A gente tem muitos sentimentos envolvidos que a gente nega. Então, sentimentos como medo, raiva, frustração, que a gente não tem consciência que eles estão ali. E aí a gente começa a negar esses sentimentos e isso acaba virando uma bola de neve, né? Um círculo vicioso. A partir do momento que a gente nega, a gente amplifica cada vez mais esses sentimentos negados. Então a gente começa a sentir raiva de sentir raiva, frustração de sentir frustração, medo de sentir medo, e isso vai ampliando e vai virando uma bola de neve. Essa bola de neve culmina, né? Tipo, acaba subindo toda essa pressão e culmina num processo de crise. Normalmente chega nesse ponto porque a gente não tem consciência dessa obstrução que a gente está fazendo na vida por alguma mudança que a vida está nos pedindo e a gente não quer fazer. E, volta só um pouquinho. Opa, E aí, quando a gente acessa o lugar da crise, o que que acontece? Normalmente, quando a gente passa a crise, a gente encarou alguma coisa que a gente não queria ver, a gente começa a ter consciência desse processo, e aí a mudança acontece. É um pedido que a gente... entrar na crise
É um pedido, tipo assim, a mudança vai ter que acontecer, quer você queira ou não. E aí a gente se abre para ela e a mudança acontece depois que a gente vivencia esse processo. E aí esse formato é um formato de coração, no sentido que a crise ela também pode ser muito benéfica para nós. Na verdade, ela é muito benéfica para nós depois que a gente passou por ela, que a gente consegue dar o significado e É, entender por que que passamos por ela. fácil passar por ela não é. Todo mundo sabe. Então, a crise, ela só acontece porque a gente se distancia desses sentimentos negativos originais e a gente negligencia sinais anteriores. Então, antes da crise chegar, normalmente já tem sinais que vão aparecendo, que vão acontecendo e que a gente não percebe. E a gente vai obstruindo esse processo cada vez mais e aí culmina numa crise. E aí a palavra eu volto aqui, a gente é inimiga da oratória, tá, pessoal? A gente aqui não. Vocês vão ver que a gente vai e volta, aí eu me interrompe a outra, uma vai complementar a outra, é assim que o negócio funciona aqui, a gente faz um jograuzão. E aí eu vou trazer o meu exemplo de crise. Eu sou alguém que já tive crise de pânico, muitas crises de pânico. Eu tinha uma premissa falsa, fazia parte, vai, do meu eu ideal, da minha autoimagem idealizada, eu ser alguém muito forte, muito Já, poderosa. Opa! licença. Só para você mostrando no gráfico, que fica mais fácil de Ah, acompanhar boa! também. Tá bom, perdão, eu posso usar a bolinha aqui. Ótimo, obrigada, obrigada. Eu tinha uma premissa, gente, falsa, aqui embaixo, ó, de que eu não podia sentir medo, que eu não posso ser vulnerável. Então, se tinha uma mudança que estava querendo ser feita na minha vida, eu não estava vendo, eu estava resistindo. E como é que eu resistia? Como é que eu obstruía essa mudança? Bloqueando sentir o medo, tá? Então, assim, sou uma pessoa muito corajosa, não tenho medo de nada. Eu achava que eu só tinha medo de barata, tá? Era o único medo que eu realmente admitia era o de barata, apenas ele. Eu tinha medo de pagar o preço, que era o medo de sentir os meus sentimentos negativos. Eu tinha muito medo de sentir medo, dor, raiva, enfim, uma série de sentimentos. Mas não tem como, né? Não senti-los, apesar de eu fazer bastante sacrifício para bloquear principalmente o medo. Quais eram os sentimentos envolvidos que eu negava? Nesse caso específico, o medo. Como é que eu amplificava isso? Eu comecei a passar a sentir medo do medo. A crise de pânico, ela é o medo do medo. Ela é a demonstração de que eu sentia medo de sentir medo. E eu precisei das crises para poder fazer a transformação. E qual era a transformação, gente? Eu encarar a verdade sobre mim mesma. Eu sou vulnerável. Eu sinto medo. A mudança começou a acontecer quando eu comecei a reconhecer e a aceitar esse medo. E as crises foram primeiro espaçando e depois indo embora. Hoje, quando eu sinto medo, eu não. Eu simplesmente sinto e reconheço e nomeio. Faço o trabalho de nomeá-lo para poder aceitar. Essa é a verdade agora. Eu tô com medo. Não preciso mais da crise para poder enxergá-lo. É claro que eu fiz um trabalho interno para inclusive investigar o medo do que era, né, o medo. E aí eu cheguei a outras 1000 conclusões a partir do meu trabalho pessoal. Ou seja, gente, a mudança necessária a ser feita era simplesmente sentir o que eu sentia, me conectar com o que eu realmente sentia. O ser humano veio para sentir tudo o que sente. Não tem sentimento proibido, nem sentimento negativo, nem sentimento positivo. É a partir deles que a gente faz as transformações na nossa vida, as mudanças que elas pedem para ser
feitas, quando a gente não os enxerga. E a Jana precisou passar, volta um pouquinho, Tá. passar pela crise de pânico para poder fazer esse processo de ampliação de consciência, né? Então, primeiro chegou a crise, para daí depois fazer essa investigação e entender o que estava por trás dessa crise, né? Essa mudança dela se conectar com o que ela sente e reconhecer que ela também sente medo, né? Ela quebrar essa premissa falsa que ela construiu. E, Jean, conta se tiveram sinais antes da crise de pânico. Tiveram vários sinais. Eu desencadeei muitos processos alérgicos antes disso, várias mini doenças. Eu tive muitos insights, mas eu negava. Então, Agressividade, você tinha a comentado. própria agressividade, na verdade, assim, eu fui começar a descobrir o medo do medo porque eu tinha raiva. A raiva era uma defesa, né? Então, assim, a raiva eu podia sentir. A raiva era um sentimento que eu me dava permissão, né? Nesse lugar de ser invulnerável, a raiva era um sentimento que podia dar vazão. Só que quando eu comecei a fazer o trabalho interno, eu comecei a perceber, né? Quando eu comecei a fazer, minha revisão diária de sentimentos, passando pelos acontecimentos do dia, eu comecei a verificar que eu tinha muita raiva. Aí eu comecei a tentar entender o que que eu tinha por detrás da raiva. Aí eu comecei a ver o medo. E aí, com as crises, eu comecei a ver que era medo do medo. E aí era, depois de muitos, isso são anos, tá, gente? Medo do medo de sentir dor. E aí depois eu fui pro medo, a raiva vinha do medo de sentir a dor do desamparo, a dor do abandono, que é uma ferida infantil já descoberta, já reconhecida, já até visitei imagem, a imagem de infância que que me trouxe essa consciência. Então, assim, é trabalho interno de anos isso, mas estou resumindo aqui num slide para exemplificar uma crise para vocês. Posso passar, né? Quer falar mais alguma coisa? É a Josi mesmo. Vai, Josi, é tu. Sou eu. Eu ia falar, a gente simplifica para ser mais fácil, né? Mas, na verdade, daria aí mais vários slides, não é tão simples assim. Então, boa noite a todo mundo, eu sou a Josi, inimiga da Oratória 3, a missão, e vou falar um pouquinho da Vaiola, né, que passou por uma crise. Então, é uma atriz negra mais indicada, através de que técnica você visitou o passado, que causou a sua crise. A Priscila está mandando dúvidas no chat, e ia falar, quem quiser mandar mais dúvidas, e depois, ao longo da apresentação, a gente vai respondendo. Agradeço, era uma coisa que eu ia falar antes de começar, esqueci. Mas então, Vaiola, atriz negra mais indicada ao Oscar e a outras premiações do cinema, então isso já é um marco enorme, histórico. Acreditava que grande ascensão artística e a fama global estaria sem sentido para sua vida. Então, ela tinha um grande vazio existencial, né? Tem uma construção de uma carreira para a fama fantástica, super talentosa. E aí ela venceu a tríplice coroa de atuação. Então, ela ganhou todos os maiores prêmios possíveis no cinema, né, o Oscar, na TV, o Emmy e no Teatro Tony. Então, ela ganhou a tríplice coroa. Não tem outra premiação na Terra que ela possa ganhar maior que essas três. E uma crise, quando ela chegou nesse lugar, então ela foi uma construção de uma vida para chegar nesse lugar. Quando ela chegou, ganhou a tríplice coroa, ela se viu mais infeliz impossível, com um grande vazio existencial. Então foi um processo dolorido, mas muito bonito, porque a partir de então ela começou a fazer uma busca, como que eu cheguei, que vazio é esse, o que que eu faço da minha vida, e porque ela achava que esses prêmios iriam suprir esse vazio existencial. Então, ela escreveu uma autobiografia, aqui Em Busca de Mim. Pode passar, já tem outro slide. Quem não leu, eu super indico, é maravilhoso. Tem o livro e também tem uma entrevista com a Oprah na Netflix, que fala um pouquinho do livro, fala um pouquinho da biografia dela, maravilhoso. Então, é uma pessoa que precisou uma construção em si para chegar no lugar mais desejado por todos os atores, e aí está em crise. Então, muitas vezes, a gente, para sentir uma construção infantil, lá pequenininha, de acordo com a nossa história, com a nossa biografia,
para eu me sentir amada, para eu me sentir vista, reconhecida, respeitada, para eu sentir que eu tenho um valor, que eu contribuo para o mundo. Eu vou construindo uma estrutura, eu vou construindo uma forma de atuação no mundo, eu vou construindo os meus objetivos, meus desejos, e pode ser que a gente chegue nesse lugar e esse lugar não supra essa necessidade. E aí esse é um momento de crise também. A gente encontra vários, né? Os casos dos CEOs, tem inúmeros agora. O CEO chega num cargo mais alto, ele fala, não queria nada disso, eu só queria ir para a praia. E pede demissão e vai, volta para o seu país de origem. Então, tem vários casos assim, que a gente constrói uma vida numa premissa falsa. Eu não preciso ganhar. A gente está falando aqui as suposições, não é exatamente. Tem a história dela ao longo do livro, que é fantástica mesmo. Mas a gente não precisa dessa construção para sentir que tem valor. Ela percebeu a necessidade de ser verdadeira, ser ela mesma, se encontrar e deixar de vestir a máscara, essa invulnerável, fantástica, maravilhosa, impecável, que usava para se apresentar ao mundo. Então, ela voltou à sua origem, conhecer a Viola na essência, para poder falar, nossa, tá ótimo, ganhei, mas eu não precisaria de tudo isso, e mudou sua vida bastante depois disso. É difícil, às vezes, se libertar, né, dessa grande máscara, desse grande personagem que a gente constrói para buscando felicidade, amor, respeito, né? Porque, veja só, a Viola conquistou muita coisa com essa persona que ela vestiu, mas ela não conquistou o que mais todo mundo quer, o que mais todo mundo deseja, que é felicidade, que é amor, que é respeito, enfim. Verdadeiro, né? Porque às vezes tem por Exato. conta da função que eu cumpro, por conta de todo mundo reconhecer o talento, mas ela mesma não se sentia preenchida disso, que é o mais importante. E aí uma pergunta que eu quero ver esse chat aí respondendo: as crises podem ser evitadas? Quero conhecer a turma do sim e a turma do não. O que vocês acham? Sim, vamos lá. Sim, sim, sim. A turma do sim aqui, ó, tá? Ai, que Ó, desse bom! jeito, Ah, acho que sim. Depois conhecemos os gatilhos, ó, a turma do sim tá ganhando. As coisas podem ser evitadas? Sim, elas podem ser evitadas. Se a gente for percebendo esses sinais antes, elas podem ser evitadas. Se a gente for, né, fazendo essa leitura da vida, o que a vida está querendo me mostrar, é possível. Mas a gente, inclusive, evita provavelmente muitas crises na nossa vida, em algumas áreas, em outras elas aparecem. Então, aí o caso é, se eu estou em uma crise, né? A Laís perguntou mais cedo, quem está em crise aqui, a gente teve alguns relatos, então se eu estou já vivendo a crise, como que eu posso lidar com ela? Quem tem alguma ideia aí, também escreve algumas sim, o Cássio Moreira. Algumas podem ser evitadas. A verdade é que a gente evita algumas nesses lugares onde a nossa vida flui, tudo é muito mais fácil, a gente não coloca tanto esforço, geralmente são áreas que a gente não tem crise. Aí as outras áreas que a gente tem problema, que às vezes a gente não se dedica em olhar para ela como ela merece, aí geralmente é onde a gente tem as crises. A Amanda colocou meditação, hobby, terapia, amigos. O que mais que pode evitar? viagens, cachorros. Ai, viagens. Cachorro. Ai, cachorro. Legal. Então, vamos lá. O próximo slide. Ah, alguém Calma, ela tem respondeu aqui. sono. Gente, sono é tão importante. Autoconhecimento. Autoconhecimento, se Evitar energizar. não, mas ajuda a amenizar. Sono, procurar ajuda de um profissional, meditação, se energizar, hobbies, música, esporte. Olha lá, pois aqui, revisão Bom. diária. Espiritualidade me ajudou Espiritualidade. muito. Muito, a Jesus colocou. Muito legal, ótimo. Então vamos lá, segue, Jana. A verdade é que autoconhecimento, psicoterapia, canal do CCV, o CCV é É o CVV, Centro de Valorização da Vida. A gente fez um trabalho com é. eles. Que legal, a gente fez Com um trabalho com os voluntários. voluntários de lá. É. Então, a verdade é que sim, é possível evitar, e sim,
é possível fazer a gestão da crise. E a inteligência espiritual, que a gente já vai falar dela, né, conceituá-la, mas ela pode ajudar muito, tanto na prevenção, para não entrar em crise, como na gestão. Já estou em crise, como que eu faço para lidar com o que a gente não gostaria de lidar, com a crise em si? A inteligência espiritual atua nas duas frentes. E só para complementar, a principal forma da Uhum. gente lidar com a crise é mergulhando nela, aprofundando. E todas essas coisas que vocês colocaram aqui, hobbies, música, esporte, são os que ajudam a dar sustentação para a gente poder olhar para ela. Porque a questão é, se a gente usa também hobby, música, esporte para fugir da crise, a crise só tende a Boa aumentar. lá. Mas a gente precisa dessas outras, né, de meditação, de terapia, de hobby, de música, para a gente poder ter um respiro e força e energia para poder olhar para a crise e abraçá-la e mergulhar e entender por que que ela está ali, qual que é a mensagem que ela está querendo me passar. Excelente colocação. E aí, gente, tá aí. Quem que vai ajudar? Inteligência espiritual. O que que é ela? É o desenvolvimento da capacidade de acessar a sabedoria interior através de práticas do estudo de si, incluindo dimensões sutis do ser humano, para criar uma vida de autorrealização e sentido. Inteligência espiritual, gente, é só mais uma dimensão humana. A gente já deu muita importância para o desenvolvimento intelectual, principalmente aqui no Ocidente. A gente já começou a olhar, né, na década de 80, com a contribuição de Daniel Goleman, para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Mas o que de verdade a gente está precisando olhar é para o desenvolvimento dessa que a gente entende que é a maestrina de todas as inteligências, que é a responsável por pela solução das questões mais importantes das nossas vidas, né? Para as questões de sentido e valor, para avaliar se um caminho na nossa vida tem sentido ou se não tem. Então, essa é a inteligência que a gente diz para vocês que precisa ser desenvolvida no curso da vida para lidar, inclusive, com as nossas crises. Hoje a Alessandra perguntou aqui, então ajuda a encontrar o propósito? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É Olhando para as exatamente. questões de sentido e valor, é exatamente isso. É quando a gente aprende a se conectar com o que de fato faz sentido para a gente, como que a gente pode encontrar, inclusive, a nossa singularidade e como a gente pode contribuir para o mundo a partir desse lugar do que faz sentido para a gente. Então, até pegando o exemplo da Viola, ela tem um valor tudo o que ela construiu, né? Ela contribuiu muito para o mundo a partir dessa atuação. Mas como veio muito a partir dessa autoimagem idealizada, que ela achou que quando ela chegasse em tal lugar, aí ela ia ter realização e felicidade, ela não se conectou com um lugar que ela já pode sentir felicidade agora com essa contribuição que ela tem para o mundo. Então, a inteligência espiritual é exatamente a que apoia a gente se conectar com o que tem dentro de mim que faz sentido para minha vida, como que eu consigo contribuir para o mundo a partir disso. E aí é o encontrar o propósito. E às vezes a gente pensa em algo tão grandioso, tipo, a gente tá falando da vaiola, né? Mas não, às vezes, gente, é nosso propósito. E assim, nosso propósito, né? O propósito da vida é viver. Então, mas é como eu tenho ações alinhadas com o meu ser, aquilo que tem sentido para mim. Pode ser que externamente não faça sentido nenhum. Quantas pessoas vocês já conheceram felizes? Às vezes é um pasteleiro, às vezes é um nadador, que é feliz, que está radiante naquilo que está fazendo. E a gente não está falando só de propósito profissional, a gente está falando de um estilo de viver a vida com propósito. A gente gosta de viver viajando, tem gente que gosta, que não sai de casa. Se está feliz, se está feliz, e está completo e se sentindo realizado, está tudo certo. Eu A gente peguei também não construir o propósito da minha vida é mudar a humanidade, não precisa ser. a encontrar o que te preenche desse lugar. Então, eu peguei um Uber algumas semanas atrás. Gente, foi o Uber mais feliz que eu já conheci. Pensa numa pessoa feliz, que ama o que faz, que eu falei, nossa, amor, você é feliz, né? Dele, lógico, você é triste pra quê? Olha essa vida.
adoro passear, tarará, levar as pessoas, conversar com as pessoas. Uma pessoa assim, genuinamente feliz, que ama o que faz. Então tá nas coisas pequenas também. A Alessandra colocou, podemos encontrar alegria em entregar muitas coisas para o mundo, mas a autorrealização faz tudo mais fluido, não é? É verdade. Sem dúvida. Existe em todo mundo, em você, em mim, na Josi, na Lá, no seu interior, a sabedoria mais elevada de todas para evitar e ou lidar com as crises já estabelecidas. Está aí à disposição neste momento, agora. Então, assim, eu falo e eu peço ajuda aqui do meu eu superior para que vocês possam acessar o eu superior de vocês e a sabedoria interna de vocês para acreditar que é esse o caminho. E existe, está aí dentro. E aí, o que é desenvolver essa inteligência espiritual? É a gente se conectar com esse nosso eu interior, que é o nosso estado natural de felicidade, plenitude, amor, sabedoria, criatividade. Esse eu interior, esse já é o nosso estado natural. O que acontece? A gente se desconecta dele ao longo da vida. A gente vai pondo essas camadas, né? Então, o que são as nossas crenças, quem que a gente acha que deve ser no mundo, as máscaras que a gente coloca, os medos, as dores que a gente já vivenciou e que a gente fica com esse receio de passar de novo. Então, acreditamos que precisamos ser diferentes de quem somos para poder ser amados. E aí a gente vai pondo cada vez mais camada e a gente se desconecta desse lugar do nosso eu interior que já tem toda a sabedoria, plenitude, sentido, né, propósito, realização, amor, felicidade. E o que é o desenvolvimento da inteligência espiritual? É esse caminho de volta, é a gente retirando as camadas para a gente se conectar com essa sabedoria interior. Então não é assim, como que eu crio mais sabedoria na minha vida? Não, é como eu tiro as camadas para acessar com a sabedoria que eu já tenho dentro de mim, que é o que a gente consegue tomar decisões melhores, é onde a gente consegue entender esses momentos de crise, colocar significado neles, a gente consegue perceber, até antecipar momentos que podem vir a ser uma crise, a gente já está mais presente também em nós mesmos e a gente consegue ter mais consciência de tudo que acontece ao nosso redor. E isso em todos os níveis, né? Quais os pensamentos que eu tenho a respeito disso? Quais são as emoções que eu tenho? E o corpo também informa, né? Se eu vou em algum lugar, o corpo fica tenso, tudo isso é informação. Então, tudo isso faz parte desse desenvolvimento da inteligência espiritual. Exato. E olha que legal, a Amanda comentou que ela pegou um Uber que colocava um monte de frases de felicidade em todos os espaços dentro do Uber, né? E ela falou que achou o máximo, ele super generoso e criativo, que ela elogiou Super. ele tanto que aquilo com certeza mudava o dia de cada um que entrava. Esse lugar da criatividade é esse lugar quando a gente está conectado com o que faz sentido pra gente. A criatividade flui desse lugar. Quando a gente está conectado com o que faz sentido, com esse nosso eu interior, vem esse estado feliz, pleno e criativo que a gente tem, que provavelmente é um lugar onde ele também se conectou. Dimensões sutis. Eu? Eu acho que Aí, sim. então, tá. Então, ó, a inteligência espiritual é o desenvolvimento da capacidade da gente acessar a nossa sabedoria interior, incluindo as nossas dimensões sutis. Então, o que são as dimensões sutis? Autoobservação, intuição, criatividade, imaginação, significado, a gente poder colocar significado nas coisas, sincronicidade. Então, a gente poder colocar significado em coisas aleatórias e coincidências e poder enxergar Aparentes aquilo coincidências. como um sinal, talvez, dos caminhos a serem seguidos. Intenção, a gente poder colocar a intenção do que a gente quer para as nossas vidas. Presença, conexão com os nossos dons, talentos, a nossa autenticidade. É esse lugar de se conectar com o nosso eu real. Tudo isso são as nossas dimensões sutis.
e é um caminho que a gente precisa cada vez mais desenvolver. A gente acha que isso vem muito natural, né? Quando a gente fala em intuição, fala em insight, a gente acha que isso vem naturalmente, né? Ela acontece, por acaso tive um insight a respeito de uma questão, mas a gente pode trabalhar isso intencionalmente. E essa é a prática da inteligência espiritual. Como que eu me conecto com a minha intuição? Como que eu coloco uma intenção de que eu gostaria de ter uma resposta para por que que eu estou passando por essa crise nesse momento? O que que essa crise está querendo me dizer? Como eu ponho a intenção de talvez receber essa resposta ao longo dos próximos dias e ficar atento a essa intuição. Então, trabalhar esse lugar das dimensões sutis, que a gente deixa muito ao acaso, é a gente poder colocar intencionalidade e praticar essas dimensões também, que são dimensões humanas. Vai, Josi. Essa é a sua. Uhum. A gente tem uma psicóloga que a gente adora, que é a Aida Pustnik, que ela é psicóloga e é também idealizadora da DEP, pode ser que alguém aqui conheça, que é da psicologia transpessoal. E ela tem uma frase fantástica que é: o ser humano que não se abre para o sutil é no máximo um mamífero bem treinado. Então, o que nos diferencia dos mamíferos é, né, estudar e estar atento. A gente acabou de vir do Ractal em Minas, é botar reparo nessas dimensões sutis que são humanas e que a gente não aprende. A gente não, muitas vezes não nasceu em lares que as pessoas sabem, os pais sabem, os cuidadores sabem. Depois na escola, imagina, é só um intelecto. Hoje, eu vejo pela escola dos meus filhos, já tem falando, né, sobre as emoções, ensinando a nomear as emoções, mas intenção, sincronicidade, se observa nesse lugar, é uma coisa muito nova, né, para o nosso modelo de sociedade. Então, é um lugar onde a gente expande o conhecimento de si. E aí a gente se reconhece como ser humano. E onde a gente amplia essa visão de ficar muitas vezes só no intelecto e o que o intelecto, né, o que a razão explica, e a gente amplia para essas outras dimensões que também são humanas, mas que vão além só do intelecto. Porque a gente tem a frase que o pessoal brinca, né, mas é verdade, né, que a mente mente. Muitas vezes ela conta uma história na mente bonitinha e seu sentimento não tem nada a ver com aquela história, ou a sua intuição não é por aquele caminho. Na hora de tomar uma decisão, às vezes tem toda uma história já preparada na mente, mas vem a intuição falando, não é nada disso. E a gente entra em conflito. Mas é estar atento a essas outras nossas mesmas dimensões humanas. Eu vou dar um exemplo rápido. Eu teve uma vez que eu estava desempregada, recebi uma proposta de trabalhar numa consultoria, e a minha mente dizia, óbvio que você vai aceitar, você precisa do dinheiro, você não está trabalhando, mas a minha intuição dizia que não era para eu ir para aquele lugar. E aí eu pedi um sinal. Eu falei, universo, me diz se é para eu ir para esse lugar mesmo ou não. Gente, deu 2 dias, eu conheci um cara num evento X, nada a ver, uma pessoa que tinha trabalhado nesse lugar, e não era uma empresa grande, uma empresa de 50 colaboradores, assim, tinha trabalhado nesse lugar e não tinha gostado. Que é um sinal mais potente do que esse, tipo, sabe, ter colocado a intenção, ter visto, então assim, minha mente estava dizendo, pega esse trabalho, mas algo dentro de mim estava dizendo que não era. E foi perfeito, porque daí eu recusei esse trabalho, o sócio que eu tinha adorado saiu dessa empresa em um mês e me convidou para outra empresa dele que fez todo sentido para mim e foi onde eu fui trabalhar. Então, tem horas que a gente precisa se abrir para essas intuições e escutar não só a nossa mente racional. É. E no caso a Laís falou, né, a palavra, o universo me mostra sinal, mas existe um ser sábio dentro de nós. Então a gente pode pedir para esse nosso eu interior, meu eu interior, me mostra, eu quero uma confirmação. E acontece. É interno, é nosso mesmo. Então, autoconhecimento, que é a incursão pelo inconsciente. Então, parte da nossa mente nós conhecemos, sabemos os pensamentos, tem toda uma história contada racional, mas boa parte, né? Tem estudos que é 5%, tem estudos que é 10%, tem estudo que é 12%. Eu brinquei. Outro dia eu falei, gente, o Homo sapiens sapiens não sapiens de nada. Na verdade, a gente não sabe ainda a proporção do que nós não conhecemos de nós. Então, né, que estudos dizem que 5% do que a gente
faz, pense, sente é consciente, o restante é inconsciente. Então, 95% do nosso dia a dia, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, sentimentos e as nossas ações, as reações que a gente tem, são inconscientes. Então, para nos conhecermos, a gente precisa fazer essa incursão pelo inconsciente humano. Ela é absolutamente necessária para que a gente possa perceber o poder que tem dentro de si. Não existe outro caminho nesse, não existe atalho, nesse caso aqui. Não existe varinha mágica. Este é o único caminho, a gente se abrindo para conhecer dimensões nossas que nós não conhecemos. E usar esse poder que tem, que é imenso. Então, vai muito além do que a mente consciente, racional, sabe. Então, tem saberes nossos que não conhecemos. Não fazemos a mínima ideia. E a gente pode, voltando lá de mim, botar reparo, querer, né, cultivar esse querer. Eu quero conhecer mais de mim. Não tem ações que a gente fala, gente, parece que é outra pessoa que fez quando eu saio da cena. A gente tem alguma ação que a gente fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Eu nunca faria aquilo se eu tivesse em mim. Então, tudo isso tem explicação e tem buscas no inconsciente. Não é uma jornada que a gente fala assim, não estou fazendo nada, vou me autoconhecer. Não, tem que ter uma intenção, tem que ter um propósito de fazer esse trabalho. É desafiante, é uma escolha de vida profunda e séria. Eu vou complementar a Josi dizendo que a gente não desassocia o desenvolvimento da inteligência espiritual do autoconhecimento. Para a gente, eles são, assim, você não desenvolve inteligência espiritual estudando inteligência espiritual. Você desenvolve inteligência espiritual a partir de um trabalho diligente de autoconfrontação, de autoconhecimento, de incursão necessária pelo inconsciente. É esse o caminho. E eu quero aqui honrar o Péfora, porque essa definição de autoconhecimento vem da palestra, de uma das palestras do Pétruc, que é o trabalho do caminho, foi o caminho que nos uniu, ela lá comentou no começo. Somos colegas e facilitadoras dessa metodologia que nos uniu. A gente não trabalha com a metodologia do Pétruc, né? Nem na nossa mentoria, nem nas coisas que a gente divulga, a gente tem uma metodologia própria, mas foi esse caminho que estruturou o nosso processo de transformação interna, que dá base e sustentação para tudo que a gente apresenta para vocês, para tudo que a gente faz como trabalho para as pessoas que chegam até a gente. Não sei quem é, mas vou falar, né? Enquanto não mudarmos nossa forma de olhar para a crise, ela seguirá sendo ainda mais difícil de atravessar do que poderia ser. Então, estamos sendo convidados a mudar o olhar para a crise. E agora, antes da gente ir para o final, a gente vai fazer uma pequena visualização. Vai lá, Josi, é com você. Você quer música ou você quer sem música? Ai, eu quero 100. Tá Eu quero bom, 100. Pensei aqui, eu quero 100. tá bom. Então, vou pedir para todo mundo, quem quiser, né, fechar os olhinhos, sentar de uma forma estruturada sobre a sua coluna, ficar atento para a respiração. E eu vou convidá-los a fazer um mergulho em si, que é uma das formas, é um começo, é uma das atividades que a gente faz para o desenvolvimento da inteligência espiritual. Eu vou pedir para vocês lembrarem da biografia de vocês, algum momento doloroso, desafiador, um momento de crise, pode ter sido pequena, pode ter sido uma grande crise, mas alguma que já foi, já faz um tempo. Quero que você se imagine se vendo nesse período, né, os pensamentos, os sentimentos, as angústias, o medo rondando. Tem momentos que a gente fala, de onde eu tirarei forças para passar por isso? E aí, olhando um pouquinho mais
essa cena com um distanciamento do tempo, olhando para hoje. Vê se você consegue. A crise ela é sempre uma mensageira. Sempre uma mensageira. Ó, tem alguma coisa errada aqui. Você consegue hoje, de repente já passou 2 anos, já passou 1 mês, e buscar o significado da sua crise? Procura ver qual foi o dom, qual foi o talento, qual foi a força interna, esse poder interno que foi ativado a partir dessa crise. Existe um eu interno muito sábio. Você pode ativá-lo. Meu eu interno. Qual foi o significado da crise que eu passei e superei? Se for possível, porque as crises, muitas vezes a gente ainda está em processo de crise, demora para a gente poder achar esse significado, encontrá-lo e ele fazer sentido interno para a gente, ele encaixar, que nem uma peça de quebra-cabeça. Agradeça. Eu não estaria aqui se há 7 anos atrás eu não tivesse tido um burnout, que eu mudei toda a minha vida. Não foi gostoso passar por ele. Mas eu cresci como nunca na minha vida. Agradeça você mesmo por ter tido a força, às vezes a resiliência, de achar forças onde nem imaginava existir. Muitas vezes a crise vem para a gente pedir ajuda. Eu já passei por crise que era para eu aprender a pedir ajuda. Reconheça esse ser que cresceu com essa crise. Se o significado dela ainda não veio, vou dar uma dica de ouro agora. Leva para a noite, antes de dormir, e peça. Qual foi o significado do que eu passei? Qual era a mensagem que tinha por trás? E sem forçar, espera a resposta vir. Pode demorar alguns dias, mas ela sempre vem. E reconheça que você tem a força interior para lidar com a crise. Quando ela vier, ou a crise que está passando. E você pode ativar, intencionar este poder interior. Coloca de novo a atenção na respiração, no seu corpo. Pode voltar para cá. Tem muitas janelinhas fechadas, a gente não sabe quando todo mundo volta. Quero saber como foi, se alguém quiser compartilhar agora, a gente ficaria muito agradecido. Pode colocar de repente no chat mesmo, se pedir, quiser colocar a mãozinha aqui, a gente abre o microfone. A Tatiana. Pode falar, Tatiana. Vai, Olá. puxa a fila, que aí você falando, o pessoal anima. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão presentes.
Eu achei sensacional, achei lindo a construção do trabalho e eu sou muito interessada em tudo que possa me conectar com algo maior, com essa conexão espiritual, essa conexão com o sutil. Nos momentos difíceis é o que mais me ajuda a me colocar nos eixos. Eu queria perguntar para vocês como é que é isso como trabalho, porque eu entendi que vocês, ou posso ter entendido mal na mensagem que vocês colocaram até de comigo, que vocês exercem isso como trabalho, né, em empresas. Como é que é isso como trabalho na prática? Como é? Quem quer responder? Posso responder? Pode, pode sim. Na prática, é vindo para uma mentoria com a gente, que a gente vai dar uns passos hoje, a gente vai passar, e o próximo slide é para dar alguns passos de como fazer esse trabalho. Mas esse é um trabalho que se constrói, gente, eu falo que é ao longo de mais de uma vida. A gente precisa de muitas vidas para construir esse trabalho, porque ele não acaba. E não é assim, a gente entrega ele, você faz ele enquanto, por exemplo, passa por um trabalho de mentoria com a gente e acaba. Não. As tarefas e tudo que a gente ensina são tarefas acumulativas para você levar para a vida e fazer aquilo que faz sentido para você. No trabalho do caminho que a gente tem como base, que a gente escolheu, né, o trabalho do caminho, o trabalho do Patchwork para fazer o nosso desenvolvimento pessoal, a gente está todo dia em contato com algumas tarefas, algumas atividades, leituras e o estudo propriamente dito, e as reuniões semanais, né, o trabalho semanal, para poder fazer esse trabalho com a gente, levando conteúdo interno, estudando conteúdo e se estudando, fazendo o trabalho de analisar fatos que acontecem no nosso dia a dia, para poder olhar para onde a mudança aponta para ser feita. E assim poder fazer essa mudança cada vez de forma mais orgânica, evitando até uma grande crise. Agora, se também a mudança não acontecer porque eu estou querendo ignorar, e pode ser que eu ainda esteja querendo ignorá-la em muitas áreas da minha vida, não tenha dúvida, a crise vai aparecer, a gente vai cuidar. Mas na prática, a gente ensina muito desse trabalho na mentoria. A gente tem uma proposta, a gente apresenta uma metodologia, que é para vocês levarem para a vida o que faz sentido para vocês dessa metodologia. Mas, Tatiana, perdão, lá, pode falar. Para a pessoa física, a gente tem esse trabalho da mentoria de inteligência espiritual, que são 5 encontros online, mas no corporativo é através de treinamentos. Então, tanto mentoria quanto jornadas de treinamento, jornadas de desenvolvimento de líderes, palestras. A gente fez agora no Hacktown, que é um festival de inovação e criatividade, um workshop de 2 horas e meia, trabalhando essa questão de autoconhecimento com a inteligência espiritual. Tiveram depoimentos lindos no final das pessoas falando, nossa, eu acessei coisas aqui que eu não acessava, tipo, eu faço terapia há 10 anos, faço terapia há 2 anos e tive insights aqui que eu nunca tinha tido antes, que foram uma virada de chave para a intenção que a pessoa tinha levado ali para o workshop. Então, a gente traz um elemento que, às vezes, só na terapia as pessoas não acessam, né? Porque não vem com essa dimensão do sutil, que fica mais fácil para as pessoas acessarem. Então, é um pouco esse trabalho no corporativo e na pessoa física. Quero acrescentar, tá, Tatiana, eu já fiz intimidade, que a gente sempre vai partir. Pode chamar de Tati. Eu gosto. Tá bom. A Não gente aguento. parte de algo que a pessoa traga, algum incômodo que ela traga, e aí a gente vai começar um processo autoinvestigativo. Então, como ela sente a respeito daquilo, quais são as ações que ela faz ou que gostaria de fazer, por algum motivo não faz, e quais são as emoções envolvidas. E aí é como se fosse um fio de um novelo que você vai tirando e vai chegando muito mais informações. E fazendo essas ativações. Aqui a gente acabou de falar, se não veio nada aqui, à noite é maravilhoso para quem quer fazer trabalho de autoconhecimento, porque vem em forma de sonho, você acorda com uma música, você acorda com uma sensação. E aí no final das contas, o que é? Como eu direciono a minha atenção e a minha intenção para me estudar nesses níveis, que até então é tão automático, a gente não se presta esse trabalho. Com isso, eu expando a minha consciência sobre mim. E vem insights, vem várias coisas,
tem estágios para que isso aconteça, tem exercícios estruturados para isso. E aí, assim, é um trabalho muito desafiador, porque muitas vezes a gente encontra um outro eu interno que não é tão legal, que não é tão... A gente vê as nossas sombras, nossas partes que às vezes a gente escondeu lá na infância, mas muda completamente a vida dela, essa pessoa mudando, muda o entorno, então a gente é um belíssimo trabalho, É, profundo. é o credo, que delícia. Que a A gente gente tem. brinca. Credo, que delícia. É, Só A gente chama dor regenerativa, né, desse tipo de trabalho de ai credo, que delícia. A Josi que deu esse nome maravilhoso. quando a pessoa às vezes a, encontra um aspecto seu que não é tão lisonjeiro e tem a coragem, né, e a honestidade de encontrar, de Mergulhar, confrontar, né? de dar voz, de mergulhar, aí volta e fala, você está no estado, credo, encontrei isso, mas que delícia, porque dá alívio, né? E aí a pessoa, é isso mesmo. Eu falei, gente, pronto, é credo, que delícia. Gente, a gente tem. Eu só queria avisar que a gente tem 7 minutos. Tá, então vamos só passar as coisas da mentoria. Tem duas perguntas no No chat que daí a chat. gente responde. E aí, gente, quem quiser ficar um pouco mais, a gente fica aqui trocando, tirando dúvidas, mas só para a gente terminar o conteúdo. Bom, aqui, gente, a gente dá alguns passos para lidar com a crise. Agora a gente está indo para uma parte um pouquinho mais prática, que eu tinha falado para a Tatiana que a gente ia entrar, pelo menos no encontro de hoje. Então, Deixa eu falar, só Pode rapidinho. falar, pode Quem quiser falar. tirar foto, pode tirar. Quem quiser depois da apresentação, pode pedir para gente. Só se for postar, vou pedir para colocar, marcar a Cátia fazendo uma gentileza. Mas essa aqui é uma grande chave para a gente poder fazer o desenvolvimento da inteligência espiritual. Pode seguir, Jean. Investigar e conhecer minhas reações em relação à crise. Então, com relação às coisas que acontecem que tem a ver com essa área em que existe a crise, investigar quais são as minhas reações, atitudes, ou seja, sair do automático, né? Ligar o botão do auto-observador para falar como é que eu estou reagindo aqui. Eu estou pensando antes de reagir, antes de responder um e-mail, antes de fazer alguma ação para resolver as questões relacionadas a essa crise. Questionar. Eu quero fazer esse trabalho. É a primeira coisa, né? Às vezes a gente está vendo que uma área ali está emperrada da nossa vida, que a gente sabe, no final das contas, que vai dar problema, vamos pôr o nome, vai dar BO, a gente sabe, e vai empurrando pelo tapete. Eu quero fazer esse trabalho, quero me investigar, quero conhecer as minhas reações em relação a essa crise. Eu escondo debaixo do tapete, eu aceito e falo, não, vem aqui, ela tem algo a me dizer, eu vou estudá-la, ou eu vou Sou fazer o que a Laís reativa, falou. Isso, ou não, gente, nem vou pensar nisso, é só pensar positivo, que vai tudo mudar. Então, que a gente tem a positividade tóxica, né? Que a gente brinca, mas assim, realmente não muda. Eu estou simplesmente suprimindo e reprimindo um conteúdo e ele não está deixando de existir. Bora lá, Jean. A gente já falou disso hoje, inclusive, né? Então a gente precisa questionar qual a mudança que essa crise está me pedindo, com honestidade, sabe? E botando no papel tudo que vem, de preferência no papel, eu sugiro fazer no papel. O que eu não quero ver? Fazer essas perguntas. Você pode não ter resposta na hora, mas às vezes vem. O que eu não quero mudar? Talvez você precise abrir mão de alguma coisa que você não tá querendo abrir, né? E, por último, e não menos importante, aceitar a crise como ela se apresenta. Ou, pelo menos, nutrir o desejo de aceitar a crise ou reconhecer que não está aceitando que está em crise. Quando você já faz o movimento de reconhecer, o movimento honesto de reconhecer que não está querendo lidar com a crise, você já está começando a transformar essa crise em algo positivo, em algo construtivo, reconhecendo a verdade. Então, Porque tem uma parte nossa, gente, que quer olhar para a crise e trabalhar em cima dela, mas tem uma parte que resiste. O que a gente mais resiste nessa vida é a crescer. Então a gente precisa encarar com honestidade que tem uma parte nossa que não quer nem olhar para a crise. Isso é ser honesto, isso é estar na verdade. Gente, não tomem nada disso que a gente falou como verdade, tá? Porque você tem uma sabedoria interna que sabe o que faz sentido para você e o que não faz. Então, questione, inclusive as coisas que a gente trouxe aqui como conceitos. Experimente,
o exercício, alguma coisa que você achou que fez sentido para você, mantenha a mente aberta. Deixe a sua inteligência espiritual agir, porque a sua sabedoria interna vai te dar as respostas que você precisa. Quem quer apresentar a inteligência, a mentoria? Posso falar? Então, a gente tem a mentoria de inteligência espiritual na prática, que é onde a gente pratica, né, todo esse processo de autoconhecimento a partir de uma intenção que as pessoas trazem. A gente vai trabalhando isso, aprendendo a acessar essas dimensões sutis, aprendendo a ficar presente, a trazer para a consciência coisas que a gente ainda não tem clareza. Então, na turma anterior, a gente teve 23% de aumento em bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. A gente faz um questionário antes e depois da mentoria. Aqui um depoimento. Aprendi mais uma forma de me conhecer e me conectar comigo. Me sinto muito feliz e encorajada a continuar nesse processo de autoconhecimento. Minhas expectativas, que já eram altas, conseguiram ser superadas. Vocês conseguem ver uns vídeos também de depoimentos de pessoas que participaram da mentoria no nosso Instagram. E a nossa próxima turma vai ser em setembro. São 5 encontros, 5 encontros online em grupo, 2 horas e 15 cada encontro. A gente tem um encontro individual, que é para dar um suporte mais exclusivo para as pessoas, exercícios práticos, acesso ao material gravado, grupo de até 15 pessoas, que são grupos pequenos, grupo exclusivo no WhatsApp para troca e acompanhamento de nós três, que acho que é o bônus de tudo. E as datas é as terças-feiras à noite, 7h15 às 9h30, começando dia 5 de setembro, online no Zoom. Então, se vocês conhecerem pessoas também que não moram em São Paulo, né, Brasil inteiro, tem gente de BH, enfim, todo mundo pode participar. Vou mandar os links aqui. A gente está com um lote promocional da mentoria até o dia 26 de agosto, tá? Então, só para compartilhar, vou pôr os links aqui também. O que mais? Tinha mais alguma coisa da mentoria? Já. Pera, eu acho válido dizer que é assim, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu acho válido dizer que assim, a gente tem uma proposta de valores, né? A gente tem o lote promocional até dia 26, mas se alguém sentir o chamado para fazer a mentoria, quiser fazer, e de repente não tem condição de fazer pelo preço que está sendo sugerido, que está sendo cobrado, entre em contato com a gente, fala com a gente que a gente viabiliza uma possibilidade, tá bom? A gente tem até 2 formas de pagamento, que é o valor, se alguém quiser apoiar até nesse programa de bolsa, assim, que quem quiser fazer não tem condições financeiras, a gente tenta dar um jeito de suprir. Então, quem quiser apoiar um pouco mais nisso, e tem o valor econômico, que a gente chama. Então, vocês vão ver lá 2 valores. É isso. O que mais? E é isso, gente. Queremos saber o que vocês Tem estão duas levando. perguntas, tem duas perguntas ainda Tá no bom. chat. Então vamos lá. Deixa eu sair um pouco aqui. Calma lá. Tem, que é esse poder sendo acessado pode ser uma surpresa ou é algo que, quando descoberto, já foi manifestado em algum momento? E aí, gente, que resposta que se dá a essa pergunta? Às vezes pode ser uma surpresa, eu acho, mas às vezes estava lá já. Às vezes é tão sutil que a gente só. Todo mundo já acessou isso. A gente faz parte de nós. Pode ser que a gente tenha acessado e não tenha percebido, por exemplo, algum dom, um talento, principalmente quando criança. A gente é cheio de talento, super flexível, e pinta, e canta, e muitas vezes por alguma crítica, alguma coisa a gente escondeu lá no consciente, e aí vem uma crise, a pessoa descobre, nossa, eu canto lindamente, mas ela já fazia isso naturalmente quando criança. A Então, Amanda falou que eu descobri em mim em novembro de 2021. Agora eu já fiquei curiosa, né? O que aconteceu em novembro de 2021? você não vai mandar essa embora. Olha lá, e depois entendi várias coisas que aconteceram antes. É assim, Não, é em assim. novembro de 2021, eu descobri que eu tinha uma mediunidade muito aguçada. Só que, na verdade, assim, eu descobri por tentar fazer contato. A minha mãe faleceu em 2018 e tinha, só que ela nunca quis nos contar.
talvez para a gente não ficar perguntando a ela coisas que iam acontecer pela frente e tal, mas a minha mãe tinha uma luz muito grande, muito querida, muito amada. Assim, pessoas que têm um amor muito grande ao próximo, isso aí é uma que tem aguçado. Outras coisas, sensibilidades como depressão, crise de pânico, ansiedade e tal. A sensibilidade mais aflorada também é outro indício que diz para a gente isso. E eu lembro, aí eu lembro assim, desde criança, minha mãe nunca, ela ia a centros espíritas esporadicamente, umas 2, 3 vezes no ano, e sempre me levava. Mas eu não entendia por quê. Talvez porque eu era mais sensível e precisava ser mais rezada. Aí, e eu lembro muito que, assim, eu tenho os insights de avisos para dar para pessoas muito próximas de mim. Então, assim, principalmente as minhas irmãs ou amigos muito próximos. E eu, quando era adolescente e adulta já, e eu falava assim, mãe, tem que dar esse aviso para a Roberta, tem que dar esse aviso para a Aline e tal, mas eu não posso dar porque eu não posso me meter na vida delas. Então, você dá porque você é mãe. E mãe, a gente pode falar tudo. Mas ela já sabia também que eu tinha. E depois que ela faleceu, eu tentei uma comunicação com ela através de um centro espírita e tal, e ele falou assim, na verdade você tem a mesma mediunidade da sua mãe. A mediunidade que vocês têm são iguais. Aí eu entendi as relações de amizade que eu tinha no trabalho, né? Entendia por que todo mundo vinha me procurar para falar de algum problema. Muitas pessoas tinham o hábito de me abraçar. Às vezes porque eu estava mais fraca, por às vezes alguém que estava mais... assim, alguém num período de crise, num período mais sensível da vida, e eu ter a empatia pela dor do outro e acabar absorvendo essa energia também. Então, hoje o que eu consigo ver é o seguinte, se eu estou num momento legal, que eu estou ótima, não tem problema. Mas se eu já estou numa fase mais delicada e tal, eu evito ficar absorvendo o problema dos outros ou dando colo. Assim, me protejo de uma certa forma. Muito bem. Muito bem. E entendi também que a Obrigada minha pela vocação é partilha. gente. Obrigada. É, Então, ela, né, a crise nunca vem aleatória, né? Ela vem, tem um Não, sentido mesmo não, de não. existir. A Oprah Winfrey, vocês com certeza já viram, ela tem milhões de discursos lindos, cada um mais lindo do que o outro, e ela sempre fala da gente ouvir esse chamado interno, essa voz interna que tem dentro da gente, e que, na verdade, ela dá dicas do que a gente deve fazer, qual é a nossa vocação, o que a gente tem que procurar, né? Ela é a bússola. Principalmente como trabalho. Ela é a bússola, né? Que a gente quer ouvir o que está dando dinheiro no mercado, a gente quer ouvir outras coisas. Onde eu serei bem sucedida, a gente quer ouvir outras vozes também. Obrigada, viu, Amanda? Nada, nada. gente, vocês que ficaram, quer falar? Tem mais alguma pergunta? Tem a da Priscila. O que a Priscila Ela perguntou perguntou? qual é a técnica que você acessou essas feridas de infância, Ah, as minhas? O patchwork. O patchwork. Esse resumo que eu fiz, ele resume anos e anos de trabalho, tá, gente? Não é uma coisa que você constrói assim, de um insight. É uma coisa que você constrói de muitos insights. É muito trabalho emocional, trabalho intelectual também, porque o Petro e a gente aqui, nós três somos facilitadoras da metodologia. Esse é um trabalho que a gente tem à parte, né, da Catris, e eu falo que é um caminho que transformou minha vida. Eu falo que eu sou uma antes do Petwork e outra pessoa depois do Petwork. É um trabalho de autoconhecimento de muita profundidade. Eu não conheço nenhum com maior profundidade. Tanto é que depois que eu fui para o Petwork, eu nunca mais tive vontade de estudar nada. A única coisa que eu tenho vontade de estudar agora é o Core Energetics, que é uma metodologia que meio que derivou do Petwork, que foi o marido de Eva Pierrakos, que foi quem trouxe o Petwork para o mundo, que construiu o trabalho corporal. Então, o que fez esse trabalho comigo foi o Petwork. Eu já fazia um trabalho terapêutico, né? Desde os 33 anos eu fazia terapia, mas o que
o que deu essa base, essa sustentação e o viver a vida de um jeito diferente foi o Petworks, sem dúvida nenhuma. E aí tem uma coisa linda lá que o Cássio colocou. Cadê? Até quero saber quem falou e falou o quê para ele, que agora fiquei Cadê curiosa. você, Ele Cássio? falou, Agora a gente quer saber, eu Cássio, adorei que é a tudo conversa, curioso. bons insights, ouvi muitos elogios sobre a vivência em Santa Rita durante a Hacktown, parabéns, foi um workshop, né? Foi muito legal. Nossa, gente, o workshop foi incrível. Foi lindo. A E palestra foi linda, mas o Conta, workshop foi incrível. Cássio, ele viu. conta, a Conta. gente quer saber. Não, a gente tem um grupo grande lá, né, de quem estava no evento, deve ter, sei lá, umas 500 pessoas e tal, e teve muito elogio, muita gente falou super bem e tal, foi bem bacana. Ai, que Ai, grupo que é esse? delícia. Qual grupo que é? A gente quer saber, a gente é curioso. Ah, Eu sou geminiana, eu filho, não estou com o pensa no ser celular aqui, curioso. mas tem um grupo, é um grupo de quem estava lá no festival, né? O do Daquele de bate-papo, Umas do 500 bate-papo a pessoas, né? gente até tá, mas a gente só tá no de bate-papo. Eu estou nos três, tem um que é um mural de insights e tem um terceiro também. Mas agora eu não estou com o telefone aqui, não lembro o Não, nome. fica Agora eu tô não, querendo mas fica em entrar. paz, nós ficamos felizes de A gente saber. ficou muito Que a feliz, gente saiu obrigada. muito realizada de lá. Foi muito incrível mesmo. O O festival é bem processo legal, né? Eu fiquei bem impressionado Maravilhoso. também, gostei muito. A gente ficou muito feliz. E quero te falar que esse exercício, se você pegar esse esqueleto, pega um caderninho, pegar alguma questão da sua vida, esse exercício que a gente passou hoje, ele é tão fantástico quanto o workshop. A Priscila tá Tão mandando tchau transformador aí. quanto. Cadê a Pri? Gente, a gente vai ficando, tá? Porque por nós a gente fala disso até, né, amanhecer. A gente É fica aqui. verdade. Mas agradeço a presença de vocês, gente. A Priscila tá dando um tchau aí, tá falando alguma coisa, né? Obrigada, gente. A gente agradece muito. Cássio, ficou com alguma dúvida? Gente, todo mundo ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveita. Aí a gente encerra. Mas também, se quiser perguntar depois, mandar direct, mandar WhatsApp, a gente está super disponível. Se tiver dúvida ainda sobre a mentoria, se quiser uma pergunta para te, né? Quiser que eu faça uma pergunta para te convencer, eu faço a pergunta, não te dou a resposta, porque você já sabe, né? A resposta está aí com você. Obrigada, Posso falar Priscila. só rapidinho, Fala, Ali? Alessandra. É porque eu venho de um exercício individual de encontrar esse que eu chamo de grande poder, né? E eu estava trabalhando muito numa vertente assim de olhar habilidades e competências, né? E numa combinatividade de feedback, seja o que eu já recebi na minha vida de gestores, de colaboradores, até num âmbito mais pessoal, onde que as pessoas veem mais valor na minha contribuição, qualquer que seja, como amiga, enfim. E essa combinatividade veio, né, da construção do que eu estou fazendo. E aí eu vi inteligência espiritual, falei, incrível, né? Maravilhoso. E isso só complementou o que, dentro dessa jornada, eu usei um pouco de intuição, usei do autoconhecimento, falo muito de intencionalidade. Então, assim, super conectou. Eu só não estava fazendo bom, enfim, nomeando né, como uma inteligência espiritual, mas eu tenho certeza que tem muito mais exercícios que eu ainda posso fazer para lapidar ainda melhor o que eu dei o nome de produto interior bruto, sabe? Que todo mundo tem algo, um grande poder bruto ali dentro e que precisa ser lapidado. Então, eu tenho certeza que desenvolver essa inteligência é algo que vai contribuir para que esse produto interior, sabe, brilhe mais. Achei incrível. Uau! É Achei isso incrível. mesmo, é isso. Você falou de outro jeito que a gente disse, mas eu adorei. O que a inteligência espiritual, o que o desenvolvimento dessa inteligência faz, é desenvolver esse produto interior bruto. É Esse isso. PIB, esse PIB. Eu dei esse nome porque eu venho do mercado financeiro, eu falava PIB daqui. Falei, cara, saí do banco ano passado, falei, então agora vou mudar de produto. Agora é o interior bruto. Aí, Adorei. muito bom. Olha, já dá para ver a criatividade a mil da Alessandra, hein? Já dá para ver um talento, né? Uma qualidade. Não, e foi muito interessante, só um comentário rápido, porque eu fico gravando vídeos sobre as minhas ideias, né? E veio assim muito. E vídeos para mim, não é para. Né? Ainda. E veio assim, sabe? Por isso que é legal, né? Se deixar fluir.
que vem a coisa, né? E veio isso e Vem. eu achei muito legal. Que bom que vocês gostaram. Mas eu quero agradecer, foi incrível. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Ai, Outra que coisa bom. é a gente imaginar que inteligência espiritual é algo assim, nossa, de outro planeta. É. Não, é bem na Terra. A gente não acredita em desenvolvimento espiritual de outra forma. Este bem na Terra, bem no corpo, lendo o que o corpo está trazendo, então é bem real. E aí É bem material, não é, a gente acha que espiritual, né, via de regra, a gente separar espiritual de material, não. Inteligência espiritual, desenvolver inteligência espiritual, fazer trabalho de autoconhecimento, é lidar com a matéria, é lidar com os BOs do dia a dia, com os problemas que a gente tem da matéria. Não está separado como a gente imagina que esteja, entendeu? Ou como a gente acreditava até, por exemplo, estar num lugar como esse, ouvindo o que a gente está falando. É lidar com o que o dia a dia traz, com a vida traz. e subestimamos esses exercícios. Falamos, nossa, que simples assim. Se a gente pegar e fizer, a gente vai ver que não tem nada de simples e que traz assim dimensões do nosso ser que a gente nem tchum. O exercício foi ótimo, deu vários insights Legal. bons aqui para mim. Que bom, que bom. Ficamos felizes. Como vocês estão saindo, gente? Vocês que resistiram aí até passaram do horário do encontro. Olha lá, a Priscila está falando, Santa Rita de Melhores. portas abertas, melhores, muito bem, Amanda, que bom. Se saiu melhor do que entrou, tá bom demais. Vocês falaram das camadas, eu consegui acessar uma parte mais pura e fresca, tirando algumas camadinhas aqui já. Então me sinto acessada assim na melhor essência. Valeu, muito bom. Opa. Era a intenção. Ainda quando a gente conversou antes para fazer até a visualização, né? A gente falou, a gente quer que as pessoas reconheçam esse lugar interno, a existência deles. É isso que a gente quer que as pessoas saiam daqui hoje. Que bom, que É bom. isso. E o Cássio? Conta para nós, Cássio, como que você está saindo? Ele abriu timidamente a câmera. Eu acho que tinha a filha dele do lado dele, se eu não me engano, uma criança. Os meus estão na Minha sala com o menina pai estava aqui também, tá, também. Cássio? Os Não, meus estão mas na foi, sala com o pai. mas foi bem bom, foi bem legal, assim, a gente fica na correria do dia a dia, né? Às vezes falta esse momento de realmente dar uma parada e na hora que tem o tempo de parar e pensar, né? A gente sempre tem ideias boas, tem caminhos bons, mas a gente entra no furacão do dia a dia, né? E às vezes não consegue parar. Isso E mesmo. como É é um que você está trabalho. saindo? E como é que você está saindo hoje daqui? Não, bem melhor, assim, é legal, né? É bom parar, é bom pensar, é bom escutar um pouquinho e é bom até mesmo o negócio da crise, né? Assim, a gente também costuma sair melhor, né? Depois de um momento difícil. Então, às vezes é até bom você parar, refletir, o aprendizado sempre é válido e tal. Saindo bem. Quando a gente está lá no olho do furacão é meio difícil. Perdão, gente. Quando a gente está no olho do furacão é meio difícil pensar que tem alguma coisa boa aqui, mas tem, sempre tem. Né? Um garimpo, assim, pegar as pepitas de ouro, sai cheio de lá, com certeza. Ah, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer receber a todos, os que estavam antes, os que já saíram e vocês. E estamos aí com a mentoria, gente. Divulguem para quem mais vocês acreditarem que pode se beneficiar de um trabalho como esse. A gente fica bem contente com a divulgação. A gente não é muito boa de marketing, mas a Não. gente quer ficar boa. Então, Vou aprender. ajuda a gente, Eu lembrei. compartilha. Mas o Raquel melhor tem marketing que tem é esse boca a boca mesmo. e Isso que é Raquel. legal. A gente vai mandar a gravação para todo mundo que se inscreveu. Fiquem de olho no spam, porque os e-mails que a gente está mandando estão indo tudo para spam, né? Inclusive o link de hoje. Aí a gente vai mandar a gravação para vocês. Se vocês souberem de pessoas que podem se interessar, encaminhem a gravação também, falem da mentoria. Às vezes a gente conhece uma pessoa que está passando um momento difícil, né? Às vezes um divórcio, às vezes É. uma doença, e ajuda. Pode apoiar. Ai, gente, depois Obrigada. desse workshop que a gente fez no Hacktown, então que a gente voltou alimentado, né? Os feedbacks tão bonitos, com gente que acessou coisas bem ricas, assim, bem importantes para começar a fazer algumas mudanças. Ai, foi muito legal. Olha, quero continuar só fazendo isso mesmo. Então, Bacana. muito obrigada, uma boa Muito noite, obrigada, bons sonhos gente. para vocês, bom Obrigado. descanso. Até a próxima.
Até a Até a É, próxima, gente. Beijos. Beijo, tchau. tchau, tchau.